privilégio, uma alegria, imensa alegria, nós podemos participar aqui do Cenáculo, que é a sala maior na casa, no lar, duas modalidades de encontro. A igreja primitiva era o cenáculo e as igrejas em casa, né? A igreja no cenáculo e a igreja em casa. Bem, as igrejas em casa era com certeza a modalidade que foi estabelecida na igreja primitiva. E por que cenáculo? Nós já falamos sobre isso, já estudamos. Cenáculo era uma sala maior, né? No grego é uma sala grande na casa. A casa de Paulo, de Pedro, por exemplo, é um cenáculo. Ele reunia boa parte dos irmãos ali na região, não tinha aqueles encontros especiais no cenáculo, na sua casa, ou seja, na sala maior, na casa de Pedro, de Pentecostes. Eles estavam reunidos todos em casa, na casa de Pedro, ali no cenáculo, diz a Bíblia. A Bíblia destaca de forma muito clara, direta, a palavra cenáculo. Como disse, ela no grego significa sala maior. Bem, nós estamos todos os sábados aqui no cenáculo, a base para suporte das igrejas em casa espalhadas pelo Brasil. Nós ainda não estamos transmitindo ao vivo pelo fato de algumas condições que não foram estabelecidas, que questões técnicas de transmissão. Mas, se o nosso Pai permitir, e com recursos, meios, nós estaremos nesse próximo sábado, terceiro sábado do mês de janeiro, né? Que hoje é o segundo sábado. No terceiro sábado nós estaremos transmitindo ao vivo e estaremos contando com a participação dos irmãos das igrejas em casa. Estaremos aqui na igreja em casa, aqui no Senado, e estaremos participando, estaremos tendo a participação dos irmãos das igrejas em casa. A segunda lição do semestre, do primeiro trimestre, aliás, de 2024, o tema é um tema muito importante, e é os sinais dos últimos dias, né? Um sinal muito importante, e esse assunto, os sinais dos últimos dias, porque nós temos os sinais. Amados irmãos e irmãs, nós temos os sinais que apontam de forma clara os momentos decisivos da história desse velho mundo do pecado. E aponta esse momento decisivo, mas também aponta aquilo que mais que nós temos esperado, temos orado. Uma oração tem ecoado durante esses 2000 anos aproximadamente. Aquela oração que foi, na realidade, a última passagem bíblica. Ela foi a última passagem bíblica, que foi uma oração do nosso servo, do servo do Senhor, do servo de Deus, aliás, o apóstolo João, na ilha de Patmos ali. Ele fez a última oração. Eu queria ler com vocês essa última oração. Está no livro do Apocalipse, o último capítulo, e no final, o último versículo também, que temos a última passagem de Apocalipse, permeada com essa oração tremenda do nosso irmão João. Ele diz o seguinte, no versículo 20, no penúltimo versículo, né, capítulo 22 do Apocalipse, ele diz o seguinte, ele diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente vem sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Então, aqui está a oração do nosso irmão João, da ilha de Patmos. Ele ora, e a oração dele é sobre a volta do Senhor, a vinda do Senhor. E agora nós estamos nesse momento tão solene e decisivo na história do mundo. Estamos
incluído nessa história de forma impressionante. Nós estamos aqui, nesses últimos derradeiros minutos da história desse velho mundo, e justamente os sinais. Não sabemos o dia exato, a hora exata da volta do Senhor, mas nós temos os sinais que são potentosos, são claros, que evidenciam que o Senhor está próximo de voltar. E aí sim, nós vamos aqui estudar, nós vamos relembrar, reviver, e vamos começar com o que diz o Lucas, o capítulo 21, do Evangelho de São Lucas, e nós lemos o seguinte, no capítulo 21. No capítulo 21 nós lemos, então, o versículo 34, poder escrever aí, a Marita lousa pequena, no cenáculo, leia Lucas 21, versículo 34, por favor. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Que coisa, né? Porque olhai, cautelai, na sua tradução, por vós mesmos. Olhai por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado, em consequência da orgia, da embriaguez, das preocupações do mundo, para que aquele dia não venha de surpresa, aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Irmão, nós estamos vendo aqui uma demonstração do servo de Deus, para que sejamos vigilantes, principalmente quando estamos nessa contagem regressiva que finaliza toda a história deste mundo. Cuidado, vigia, vigia, irmão, vamos vigiar. Vamos vigiar para não ser pegos de surpresa. Há sinais potentosos na ordem do dia, que temos que estar atentos a esses sinais. A lição da nossa escola sabatina do primeiro trimestre de 2024 começa assim, o chamado, o tema aí geral, acontecimento dos últimos dias, chamado para que nós olhemos os detalhes profundos estabelecidos de sinais, para que nós sejamos pegos de surpresa no desfecho de tudo isso. Olhemos para os sinais, procuremos saber qual deve ser o nosso posicionamento, a nossa atitude. E os tempos são realmente decisivos na história desse velho mundo. Sabe, as Escrituras Sagradas, a palavra, será que elas designam o período, o momento final da história da Terra de forma clara? Com certeza. Vamos ler o que diz aqui Daniel 12, versículo 4. Daniel capítulo 12, no versículo 4, nós lemos, está escrito:
Falei, Rita, 12:4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Estamos vendo esse tempo. Aqui são sinais que Daniel recebeu do céu, que nos últimos tempos, nos últimos momentos da história da Terra, correríamos de um lado para o outro, e que a ciência se multiplicaria. Irmãos, será possível que nós não estamos vendo o que aconteceu com a ciência, tecnologia, aonde o homem já chegou? O homem está construindo seres robóticos para povoar a terra, seres que vão agir, vão trabalhar, de uma sabedoria impressionante, dotado de uma sabedoria impressionante. Olha a ciência, olha a tecnologia, o avanço que ocorreu. O que é que tem mais pela frente para acontecer? Na tecnologia, na ciência. A ciência se multiplicou de uma forma realmente assustadora. Cada dia que passa, nós nos surpreendemos com as descobertas, com as realizações que o mundo da ciência, o mundo pesado, o mundo das ciências tem feito. Vemos que é algo que foge da nossa capacidade de argumentação, da natureza, da importância das descobertas e realizações que os seres têm realizado. A ciência se multiplica. Mas não só a ciência tecnológica, mas a ciência do conhecimento, a palavra de Deus. Hoje nós conhecemos de forma que nos impressiona o conteúdo da palavra de Deus, os ensinamentos, o que está escrito, a clareza, os detalhes, minúcias da revelação do Senhor para nós nesses últimos dias. O tempo é um tempo decisivo. Vamos ver o que disse o Senhor Jesus no livro Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, no versículo 39. Olha o que diz. Leamos. Mateus 13, verso 39. Olha o que disse o Senhor. Leia. 13, 39. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Interessante, né? Interessante. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação dos céus, os ceifeiros são os anjos. Uma semeadura. O fim do tempo. O fim do tempo. Além dos esclarecimentos, do avanço da ciência, da multiplicação da ciência, nós vemos que o joio, a semente do mal, ela foi semeada abundantemente. A semente do mal que identifica o tempo que estamos vivendo, que Jesus falou a respeito desse tempo, dizendo que seria um tempo como Sodoma e Gomorra, dos antediluvianos.
a semente do mal, ela contempla com certeza toda a prática da humanidade nos dias de hoje. Sodomia, imoralidade, iniquidade, que espantam as pessoas pensantes de bom coração. Ele semeou a semente de forma abundante, nos permitiu. Hoje nós vemos um mundo de iniquidade. Se multiplicar a iniquidade, o pecado, nós vemos um mundo frio, gelado, como diz a Bíblia. O amor esfria. O amor se tornou uma coisa muito rara nos dias de hoje. É o tempo que nós estamos vivendo. O tempo disso. Mas o apóstolo Paulo, ele identificou esse tema. Por inspiração divina, ele escreveu a Timóteo essa segunda carta. Que lemos? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo. Nós estamos estudando nesse momento os sinais portentosos que determinam a volta de Jesus. Então, Timóteo, ali, capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que está escrito na palavra. E nós lemos. 2 Timóteo 3, versículo 1. 3:1. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deixe, afaste. Aqui, quando Timóteo escreve, faz essa radiografia dos últimos momentos da história da Terra, ele está chamando a atenção da igreja. Aqui ele está falando dos ímpios, dos homens e mulheres que estão no mundo, nunca se converteram, nunca se aliaram a uma frente de irmãos, comunidade cristã. Aqui está falando a uma comunidade cristã. Aqui está mostrando como estaria a igreja, que se diz de Cristo. Esse é o quadro dos religiosos nos últimos dias. Porque quando ele diz o seguinte, quando ele diz assim, que nos últimos dias, note que ele está falando dos últimos dias, na verdade, dos últimos dias. E quando ele diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e rebeldes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem. Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mas amigos dos prazeres que amigos de Deus. Que coisa, nos últimos dias
Virão tempos difíceis. Estamos vivendo tempos difíceis ou não? Sim. Preocupações de todos os lados. Preocupações, doenças, contaminação, preocupações de violência. Nos últimos dias que estamos vivendo. São tempos difíceis. Tempos difíceis. E naquele tempo, quando Jesus esteve aqui, discípulos com ele, Jesus falando no quadro profético, Mateus 24, e falando sobre as profecias, sobre os acontecimentos, mostrando sinais. Os discípulos chegaram para ele e fizeram uma pergunta muito importante. O sermão profético, capítulo 24, verso 3, que é de São Mateus. Vamos lá. Mateus, capítulo 24, verso 3. Verso 3. 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: aterai-vos e ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Coisa tremenda, não? Impressionante aqui as palavras do Senhor. A gente está falando nos últimos dias. Os últimos dias. Eles perguntaram para Jesus sobre isso. Que sinais haveriam? Existiam alguns sinais que o Senhor Jesus poderia dar? Jesus deu sinais. Nós vemos sinais nas Escrituras por muitos lugares. Profetas, o Senhor Jesus aqui, os seus servos, os apóstolos, que lá nós encontramos suas cartas, suas epístolas, os sinais que identificam o tempo que estamos vivendo e de que realmente estamos nos últimos dias. Mateus 24, verso 3. É muito claro. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus sentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediu: diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, da tua morte. Existem sinais, sim. Jesus, ele fala desses sinais, e no meio desses sinais ele fala algo muito importante, como sinal também. Deve ser cumprido nos dias que estamos vivendo.
Quando vamos no verso 14 aí em Mateus 24. No verso 14 ele diz: será pegado este evangelho do rei por todo mundo, para testemunhar todas as nações. Talvez. Aqui que dá um ponto importante, eu queria chamar a igreja em casa, nesse momento, para que identifique algo de suma importância que temos que praticar: a pregação do evangelho. Diz que um dos sinais seria a pregação do evangelho. Quem estaria pregando o evangelho? Aqueles que estariam vigilantes até o processo. Aqueles que tinham consciência, que têm consciência de que realmente estamos no fim. Eu acho que se estivermos fora desse contexto, alguma coisa está errada conosco. Se nós não tivermos compromisso com o rei, se nós não tivermos compromissos com aquilo que foi declarado de forma clara, direta pelo Senhor, pelos seus servos, profetas, quando ele disse que, quando ele falou dos sinais que ocorreriam nos últimos dias. Mateus 24:14 é algo realmente que impressiona. Ele deve se aplicar a quem está inserido nesse contexto da pregação do evangelho, não o evangelho popular que eles pregam por aí, mas o evangelho é eterno. Há um compromisso com os salvos nos dias finais. Um povo estará inserido nesse contexto, nesta relevância. Mateus 24:14 identifica o povo, uma obra a ser realizada, que se harmoniza com o que o profeta Ezequiel, no capítulo 9, fala. Ele fala sobre uma situação de destruição da terra, uma situação de conflito final, uma situação que determinaria o fim de todas as coisas. Ele fala de um assinalamento de um povo que deveria ser assinalado. Ezequiel 9, vou compartilhar com vocês, no capítulo 9 de Ezequiel, ele fala de um povo. Um povo. Capítulo 9, versículo eu queria ler o versículo 1 em diante, o versículo 1 até o versículo 5. Então ouvi que gritava de alta voz, dizendo: chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. E eis que vinham seis homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com uma arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com estojo de escrevedor, a cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura:
E ele diz: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca como um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem pelo Deus. Deus marca. Homem aqui, no sentido genérico, é homem e mulher. Quem disse que o profeta, ele revela que na profecia, esse anjo, com tinteiro, com instrumento para marcação, ele marcaria pessoas que estariam gemendo as abominações cometidas dela. Gemendo, porque esse gemido traduz a ação, a atitude por parte deles, os que são marcados. Que atitude? De chamar, clamar, trompetear, falar, anunciar que o tempo chegou e é hora de arrependimento, e buscar o Senhor enquanto você pode achar, e invocar enquanto ele sabe. Eles choram pelas abominações, porque eles sabem que, em seguida, no verso 5, acontece uma ordem de destruição, e essas pessoas que vão ser destruídas, ou esse mundo que está aí para ser destruído, tem que receber uma mensagem de esperança, salvação, para que ele tenha a oportunidade de sair do campo da destruição para ir para o campo da salvação que Deus está oferecendo. Tanto que no versículo 5 diz: aos outros disse: ouvindo eu passei pela cidade após ele, sem que os vossos olhos poupem e sem que vos compadeceis, matai os velhos, matai a velhos, a moças e virgens e crianças e as mulheres, até exterminados. Mas todo homem que tiver um sinal, não vos chegueis. Começar pelo meu santuário. Quem tem sinal? Quem tem marca? Segue o sempre de Deus, o Altíssimo, seus mandamentos, o coração dessa lei, o santo sabe. E eles são assinalados, porque também eles estão gemendo pelas abominações que cometem. E quando se geme pelas abominações que se cometem no meio dela, se faz, se realiza, age em prol delas, para que elas venham a converter-se em receber o Senhor. Por isso, Jesus, quando fala dos sinais, do seu sermão profético, Mateus 24, ele centraliza parte dos sinais em algo que decide a história do mundo, que é a pregação do Evangelho. Mateus 24, 14. Ela aí decide. Este Evangelho será pregado este mundo, a toda gente, línguas, povos, nações. Então, dirá o fim. Amados irmãos, casa, igreja em casa, consigo conceber uma religião sem um compromisso. Compromisso de pureza, como digo, pureza, estou dizendo, a mãos limpas, coração puro, compromisso de comprometimento em busca dos perdidos, realizar a obra e avançar os que estão de sombra da eternidade para
chamá-lo, clamar, dar a eles o último chamado, a última mensagem, os libertas. Comprometido, entrega, obra, ministério. Tudo que envolve a obra de Deus. Não pode haver desculpas esfarrapadas, negligências. Estava lendo essa semana as palavras do Senhor Jesus, quando ele disse que a comida dele, a bebida dele, é fazer a vontade daquele que vai vir enviado. A vontade dele está refletida ali naquelas palavras de Jesus, porque anteriormente a isso, os discípulos estavam preocupados com ele, porque ele não tinha comida ainda. Tinha que comprar comida, mas não tinha comida ainda, estava lá ensinando a palavra à mulher samaritana, estava ali comprometida com a obra, com o trabalho. Ele disse: olha, minha comida, minha bebida, fazer a vontade daquele que me viu. Irmãos, nós estamos vivendo os acontecimentos dos últimos dias, estão aí, portentosos, e claro, nossa vida. Sinais no céu, na terra, em todos os lugares, em todos os segmentos da história da humanidade, das relações dos seres humanos. Nós estamos vendo os sinais na volta do Senhor. Agora, igreja, irmãos, acordemos. Não é mais tempo para dormir, nem hibernar. Saiamos das cavernas, saiamos da hibernação e nos comprometemos com a palavra. Peguemos recursos financeiros, peguemos nossos talentos, nosso tempo, peguemos tudo, coloquemos sob a vontade de Deus e compramos com os seus vizinhos com a sua vontade. Só. Bem, vamos finalizar aqui o nosso estudo da lição de Escola Sabatina. Houve muita participação, porque nós queremos gerir uma Escola Sabatina, possivelmente, se Deus permitir, falando que nos dê as condições dos meios, condições para próximo sábado, mas estamos aqui com chat, e assim possamos ter a participação passiva de muitos irmãos espalhados nas igrejas e casas, no Brasil e em muita parte do mundo. Estaremos nos dando uma oportunidade para uma pergunta, uma participação do conteúdo do estudo da lição. Mas graça e paz, e Deus nos abençoe, e até o nosso próximo encontro na Escola Sabatina. São da Escola Sabatina, primeiro trimestre de 2024, tema central, aproximadamente dos últimos dias. Hoje nós estudamos sobre os sinais. Os sinais que o Senhor estabeleceu para que nós nos orientássemos e tivéssemos consciência de que estamos realmente vivendo os últimos momentos da história desse mundo. Prece e paz, igreja, está na casa de cada irmão, e até nosso próximo.